Bom, para você que quer começar a investir nos fundos imobiliários, nesse vídeo eu vou passar para você o passo a passo de todas as informações que você precisa saber para começar a fazer esse investimento. Eu vou falar um pouco sobre fundo imobiliário, quais são os tipos, vou mostrar para vocês a análise dos fundos imobiliários para você acabar não comprando gato por lebre, comprar um fundo errado e acabar se prejudicando. Vou mostrar no final do vídeo, na prática, comprando fundo imobiliário pelo Banco Inter e pelo Nubank. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as corretoras. Mas esse vídeo vai ser um passo a passo para você que é iniciante, quer começar a investir nos fundos imobiliários, ter todas as informações para você fazer o seu primeiro investimento. Então, se você estava pesquisando sobre esses vídeos, deixa o like e se inscreve para não perder o conteúdo que está saindo aqui no canal. Bom, muita gente tem dúvida o que é fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um conjunto de pessoas que investem em imóveis ou até títulos de imóveis para você ganhar aquela participação, ter a sua cota ali e ganhar os lucros. Antigamente, muita gente que queria entrar para o mundo imobiliário pensava o seguinte: vou comprar uma casa, vou alugar e aí eu vou ter uma rendinha, vou ter meu patrimônio ali. Só que, para muita gente, isso é muito difícil. Uma casa hoje está 100, 200, 300, meio milhão de reais para você comprar essa casa. Você ainda tem a questão que se você depois quiser vender é mais complicado ainda. E para isso, os fundos imobiliários veio de forma perfeita. Por quê? Você pode comprar uma partezinha de forma muito acessível e é uma das grandes vantagens, porque com R$10 você consegue comprar uma partezinha ali de um conjunto de imóveis e você consegue ter a valorização em cima disso e também consegue os dividendos, consegue ganhar do lucro ali do aluguel. Tem vários tipos de fundo, eu vou estar falando isso nesse vídeo aqui, mas a grosso modo você vai estar ganhando a participaçãozinha sua ali, comprando esse fundo, comprando esse pedacinho ali do seu imóvel. Outra grande vantagem do fundo imobiliário é a liquidez. O que seria a liquidez? Como eu falei antes, o pessoal queria comprar uma casa para alugar e depois para vender era um problema. Quando você pensa em fundo imobiliário, você consegue ver que é de forma mais prática isso. Porque você consegue comprar uma partezinha ali do imóvel e comprando mais para ganhar mais, e a hora que você quiser vender, você não tem aquele problemão de vou vender um imóvel, tem que pagar a corretora, tem toda aquela burocracia, demora para vender. Já no fundo imobiliário você tem uma liquidez, porque a maioria desses fundos são gigantes, se movimentam transações de milhares de reais por dia de gente comprando e vendendo. Então, se você quer se desfazer ali da sua casa, do seu pedacinho da sua casa, você consegue fazer isso de forma muito rápida. Hoje você consegue, pelo Nubank, pelo Inter, tá investindo aí e comprando sua cota do seu fundo imobiliário de forma bem prática. Tem corretoras, como eu falei no início do vídeo, vou trazer um vídeo mostrando as corretoras, as principais características para você escolher a sua que mais se adequa a você. Mas, por exemplo, o Nubank ele não tem taxa de corretagem e o Banco Inter também não. Sendo assim, você consegue comprar de forma gratuita ali a sua cota sem pagar nenhuma porcentagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fundo imobiliário que tem. Você já deve ter ouvido falar fundo imobiliário de papel, de tijolo, você não entendeu nada, ficou perdido. Calma que aqui eu vou passar de forma bem prática e simples para vocês. Bom, o primeiro que a gente vai comentar aqui é o fundo de tijolo. Por que ele tem esse nome fundo de tijolo? Você já deve ter ouvido aí em vários vídeos. Porque aqui, nesse fundo de imobiliário, você vai estar investindo no imóvel físico. Então você vai estar investindo na rede de shoppings, galpões logísticos, aonde, além de você comprar sua partezinha e ter a sua participação nos lucros, você ainda consegue ter a valorização desse imóvel. É uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários de tijolo, porque você está comprando uma parte de um fundo e aí vamos dizer aqui que esse shopping, que faz parte de vários shoppings nesse fundo que você comprou, ele se valoriza com o tempo. Então vai valorizar a sua cota. Então, além de você ganhar os dividendos sobre o lucro, você também tem uma valorização nesse tipo de fundo. O segundo que também é falado é o fundo imobiliário de papel. Você já deve ter ouvido falar e não entendeu. Por que o fundo imobiliário de papel se a gente está falando de fundo imobiliário, de imóveis? Porque é um fundo que está ligado diretamente em títulos ligados à área imobiliária. Então você está
investindo em títulos que está diretamente ligado nessa parte de imobiliária, como os CRIs. E aí você, como cotista, vai estar recebendo os juros, os dividendos ali desse fundo. Basicamente são letras de créditos imobiliários, as tais das LCIs. Você está investindo ali nesse fundo que controla isso e faz investimentos em fundos imobiliários, e aí você ganha só os juros. Tem diferenças na prática e eu vou mostrar cada um deles direto no site aqui para você analisar a diferença entre cada um, para você entender. A gente também tem os FOVs, que nada mais é do que um fundo que investe em fundos imobiliários. E aí você vai ter uma gestora ali controlando esse fundo que investe em outros fundos. A diferença do FOV para o de cima que eu acabei de falar, para o fundo de papel, que fundo de papel você está investindo em títulos. Aqui não, é fundo investindo em fundo. Na verdade vai ter uma gestora ali e você vai estar meio que repassando e ela vai estar fazendo a gestão dos outros fundos imobiliários. A gente ainda tem os fundos híbridos, que tem um pouquinho de cada coisa. Vai ter um pouco de tijolo, vai ter um pouco de papel. Dentro desses fundos são chamados de fundos híbridos. E para fechar, também tem os FIAGROS, que são fundos imobiliários ligados à questão do agronegócio. Está ligado diretamente na cadeia de produção do agronegócio. Aqui a gente está no site do Investidor 10. Tem vários sites que você consegue fazer análise aí do seu fundo imobiliário. Aqui é de forma bem prática. Você consegue ver aqui, ó. Clicando aqui, você consegue ver aqui, ó, os segmentos logístico, lojas corporativas, shoppings, fiagro, infraestrutura, híbridos. Você consegue ver tudo direitinho aqui, ver os principais. Eu vou passar um por um, só para dar uma explicação para vocês do que vocês têm que ficar atento nos fundos imobiliários. Para começar, um fundo de tijolo, o XPML11. Aqui no canal eu soltei vários microvídeos aí, shorts, mostrando o rendimento dos principais fundos imobiliários que eu pesquisei, vi canais, vi gente comentando, inclusive como o XPML11, que é um dos maiores fundos aí de rede de shopping, onde você vai estar comprando uma cota, um pedacinho de um shopping que vai estar te pagando ali os seus dividendos, e ainda como é um fundo de tijolo, tem a valorização dos imóveis. Aí logo de cara aqui você vê o valor atual da sua cota, que é a cotação, quanto que você vai pagar para você ter uma cota. Esse valor aqui ele vai sendo atualizado. Aqui você vai ter o DY, que é o Dividend Yield. Você já deve ter ouvido alguém falar. O que é isso? Aqui é o quanto que você ganha por cota, o quanto que você ganha de dividendos por cota, porcentagem anual aqui, ó. Se você passar, você vai ver, ó, nos últimos 12 meses o quanto que você rendeu por cada cota. Então, aqui a gente vai estar com rendimento de 10,59% ao ano. Lembrando que hoje os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Só que tem um projeto aí que tá para taxar em 5% os fundos imobiliários. Ele ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, precisa ser aprovado, mas caso eles aprovem, a partir do ano que vem vai ter uma taxa, mas por enquanto a gente não tem taxa. Então esse valor aqui já é o seu valor líquido. Aqui a gente vai ter o PVP. O que é isso? Aqui fala sobre o valor real da cota. Vamos dizer assim, o valor que é certo de mercado. Se ele tiver aqui em 1, você vai ver, ó, se ele tiver aqui em 1, significa que o patrimônio está no valor médio, o valor dele ali real. Se ele tiver acima de 1, significa que ele está mais caro. Se ele tiver abaixo de 1, significa que ele está saindo mais barato. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Esse carro vale 20 mil. Aí ele está inflacionado e está vendendo por 25 mil. Aí perdeu o valor de mercado, ele caiu, ele está valendo 15 mil. Mas o valor, vamos dizer, como se fosse a tabela FIP, dele é 20 mil. Aqui seria, um ponto seria o valor real, e aí isso vai mudar aqui a cotação das cotas. Se ele estiver acima, ele vai estar mais caro, e abaixo ele vai estar mais barato. É importante se atentar numa coisa nisso aqui. Você não pode comprar muito mais caro, nem muito mais barato. Por que eu estou falando isso? Porque tem casos de fundos que estão aqui muito mais baixos e aí você já vê um risco desse fundo estar despencando.
E aí você às vezes está olhando só para o quanto você vai ganhar de dividendo e o fundo está vindo assim, despencando o valor do fundo e no final não vai ter dividendos nenhum para te pagar. Então assim, razoável para mim aqui é 15 pontos abaixo, e aí você vai estar pegando ele ali num valor mais barato, ou 15 pontos acima, dependendo do dividendo. Se ele estiver pagando dividendo bom e tal, você vai comprar a cota até 15 pontos acima. O ideal é que você fique ali muito próximo de 1, mas passando de 15 pontos para cima ou para baixo, eu já acho de muito risco. Então aqui no caso, ó, ele está 0,90, ele está um pouquinho mais barato, ainda está dentro dos nossos 15 pontos. O limite que eu compraria aqui era 85, e isso é a minha opinião, para você não pegar. Porque hoje mesmo me comentaram sobre um FIIs que, mano, ele tava despencando. Eu vou mostrar isso aqui também para vocês do que é importante se falar. Aqui a gente tem a liquidez diária, que é a quantidade de transações que são feitas, compras e vendas ali, que são feitas nesse fundo. Que é justamente o que eu falei para vocês, que facilita, porque se você quer comprar ou vender, vai ter sempre gente comprando e vendendo. E aqui, ó, 9,25 milhões por dia de transações sendo feitas. E aqui é a variação do preço do ativo, que é a valorização que a gente vai ter, tá? Inclusive aqui embaixo, ainda mostrando aqui o investidor 10, você consegue ver um gráfico real do último ano, você pode botar dos últimos 5 anos para você ter uma margem. Por que é importante isso? Porque você tem que ver se o fundo está crescendo ou se ele está despencando. Aqui você vê que ele tem oscilações, como qualquer fundo, mas ele está subindo. Então isso é um bom sinal. Você vê que a rentabilidade dele, ó, ela vem toda positiva. Ó. Rentabilidade dele vem na maior parte positiva. Esse site aqui, como outros, são muito bons para você se informar antes de ver algum videozinho e sair comprando fundo imobiliário que você nem sabe direito o que é. Uma coisa que vale se atentar também, no caso do fundo de tijolo, é você pesquisar mais sobre os imóveis que tem ali naquele fundo, para você saber se realmente estão em pontos legais, se são imóveis bacanas. Por quê? Porque tem uma outra coisa importante para fundo de tijolo, que é a vacância. O que seria a vacância? Vacância é a quantidade dentro do fundo ali dos imóveis que não está alugado. Aqui tem 4%, ó, nesse caso aqui tem 4% que não está alugado. Tá? Então é bem pouquinho, até mais ou menos 15% tá de boa. Por quê? Porque se o fundo for legal, se os imóveis que tem ali forem bacanas, hora ou outra ele vai alugar. Só que se tiver muito acima, passando de 20, já desocupado, porque isso vai influenciar também nos dividendos. Porque se não está alugado, não está rendendo. Se não está rendendo, você ganha menos. Então isso é muito importante quando você for olhar um fundo de tijolo, você vê aqui a vacância. A vacância aqui está bem pequenininha, está quase zero, está 4% de vacância só, até 10, 15, dependendo do fundo, você vê os imóveis, os galpões, for uma coisa bacana, você sabe que hora ou outra ele vai alugar. Agora, tem casos de fundo que você vai chegar aqui, a vacância está 25, 30, você já, sai fora. Aí, descendo um pouquinho, você tem os indicadores fundamentalistas aqui desse fundo, onde mostram o valor de mercado atual desse fundo está na casa de 5,92 bilhões. Isso também é importante, porque às vezes você só está olhando para o quanto você vai ganhar de dividendo e o fundo às vezes ele é menos de 100 milhões. Então você tem que botar um patamar ali, ó, vou olhar os fundos que pelo menos tem um patrimônio, que é a quantidade de gente ali que comprou cota, quantidade de dinheiro rolando, acima de, sei lá, de 300 milhões, pelo menos. Para você não pegar um fundo desses que às vezes é um fundo muito pequenininho e que a qualquer momento pode dar um problema, e aí como você está lidando com renda variável, você sabe que o risco é maior, então você tem que botar algumas limitações para você correr menos risco. Nesse caso aqui é um fundo gigantesco, 5,92 bilhões aqui desse fundo aqui, ó, valor de mercado. Ele ainda faz um comparativo aqui, ó, com o CDI, com a renda fixa. Eu vou até comentar de forma rapidinha com vocês aqui, porque muita gente fala assim, mas vale a pena comprar fundo imobiliário? Pô, a renda fixa está rendendo mais, e aí por que eu vou comprar fundo imobiliário? Porque fundo é igual a ação. Quando ele desvaloriza, é a hora de comprar.
Quando ele valoriza, é hora de vender. Então, normalmente, quando a taxa de juros está mais alta, os fundos eles perdem um pouco da valorização deles, inclusive dos ganhos de dividendo. E aí é a hora boa que você tem de comprar, porque na hora que, por exemplo, a taxa Selic abaixar, a sua renda fixa lá não vai estar rendendo nada. Aí você pode falar assim, mas aí eu vou e compro então fundo, só que aí eles vão estar mais caros e você perdeu dinheiro. Então essa é uma informação importante para vocês que sempre perguntam, mas não está rendendo tanto, mas por que eu vou fazer isso? Justamente por isso que todo mundo indica você ter uma carteira diversificada, que você ganha de todo jeito. Se abaixar aqui na renda fixa, vai aumentar aqui no fundo imobiliário, você vai estar ganhando, e aí você vai ter a valorização, se for fundo tijolo, vai estar ganhando mais com as cotas, e aí você sempre se mantém ganhando. Esse aqui, como fundo de tijolo, é um dos principais aqui que eu tenho, e assim, que vale a pena. No final eu vou mostrar para vocês como compra aí, como você vai estar utilizando aí pelo Nubank, pelo Inter, para dar um exemplo para vocês. Agora a gente vai falar sobre fundo de papel. Vou mostrar os fundos de papéis. O fundo de papel ele não tem a vacância, porque você está comprando título de outros fundos, entendeu? Então aqui você vai olhar valor da cota. Olha só, normalmente essa MXDRF11 é a mais queridinha de todo mundo aí. Tá custando R$ 9,50 uma cota desse fundo, então é bem barato. Ela tá aqui, no PVP, no valor real da cota, ela tá um pouquinho acima. Lembra que eu falei 15 para cima ou 15 para baixo? Se tiver 1, ela tá no valor real, tá? Como se fosse a tabela FIP. É que ela tá um pouquinho acima e ela tá gerando aqui 12,08% ao ano. E ela tá aqui, com uma variação nos últimos 12 meses de 7,57, subindo. Então, quer dizer, você está tendo um aumento nos ganhos. A diferença justamente do tijolo para o de papel é que o de papel você vai ter aquele rendimento ali certo, aumentando sempre na parte do dividend yield. Já o de tijolo você também tem a valorização. Tanto que se você vier aqui em vacância, ela está zero. Por quê? Porque não é um imóvel físico. Você está comprando títulos. E aí é importante sempre você olhar se o fundo está subindo, se ele está prosperando, o tamanho do fundo, e a gente vai descendo aqui para baixo, vocês vão ver aqui, o valor de mercado 4,16 bilhões, então é um fundo gigantesco. Quanto maior o fundo, menos risco ele tem. E aqui também, nessa parte de baixo, você sobe tudo, você vai descer aqui, nessa parte aqui você também consegue ver os rendimentos, tá? O rendimento dele por cota tá 0,10 mensal. Aqui no anterior que eu mostrei para vocês, no XPML11, a gente tem aqui o valor de 0,92 por cota. Aí, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem logístico, lajes corporativas, shopping. Isso aqui tudo faz parte dos fundos de tijolos, tá? E aí você tem que ver qual que te agrada mais, que você quer investir. Shopping. Shopping é o prazer do povão. É muito raro que um shopping vai ficar vazio e ninguém vai alugar um shopping, saca? Porque o povo, a massa gosta. Aqui, por exemplo, você vai ter o de logística. Hoje você tem os galpões logísticos que justamente trabalham com essa parte de distribuição, como a Amazon. A Amazon aluga esses galpões para estar colocando esses produtos e fazendo essa distribuição, essa logística. Então também hoje se você pensar que o mercado de internet vende muito, você vai saber que esses galpões logísticos cada vez vão subindo mais, se você acredita nisso. Não, as vendas na internet vão aumentar muito, cada vez mais vai precisar de mais galpões logísticos. Aqui tem as partes corporativas. Corporativas prédios corporativos, aí você já não sabe, depende da crise e tudo mais, mas tem alguns aqui que de cara a gente já olha e fala, shopping e galpão logístico é um bom sinal, porque são coisas que estão aí, sempre tiveram. Agora, já a parte de corporativo, você tem que avaliar muito bem o fundo, quais são os imóveis que tem ali, para você saber se você não vai colocar no negócio e do nada vai ficar com uma vacância e muitos imóveis vão ficar desalugados, você vai ter um rendimento menor. A gente vai ter os híbridos, tá? Que, como eu falei para vocês, tinha os híbridos, que ele tem uma parte de imóvel físico, uma parte de título, de papel e tal. E aí você tem que sempre analisar, esse aqui já está quase os 15 que eu falei abaixo. Tem que sempre olhar isso, porque se estiver muito barato, você tem que desconfiar.
Se o fundo estiver muito barato, é sinal de que muita gente está vendendo e que o fundo tá indo mais ou menos. Nesse caso aqui, ainda está dentro dos 15%, e esse fundo, o KNRI 11, é gigantesco. É um fundo híbrido, a cota dele está aqui. Você pode ver que, muito provavelmente, a parte do dividendo dele é menor, está menor aqui, está 8,46, e por isso que o valor dele de mercado aqui, o valor real, a tabela FIP dele está abaixando, porque deve ter uma galera vendendo. Mesmo assim, se você olhar aqui, ó, vamos pegar os últimos 5 anos, você vê que ele teve uma fase que estava bem mais em baixa, e teve uma descida, e agora ele voltou a subir, mas se mantém numa margem alta. Como ele é híbrido, ele vai ter lá os títulos, mas vai ter também os imóveis, então você também tem que olhar a vacância no caso do híbrido. Vem aqui, olha direitinho a vacância. Aqui você vai ter o rendimento mensal, então o último rendimento, ó, R$1, e aqui você vai ter o valor de mercado aí desse fundo, sempre importante. Se o fundo for muito pequeno, o risco é maior. O fundo maior, a chance dele se arrumar ali, dele ter uma gestão boa, é grande. Então esse fundo aqui, ó, 4,1 bilhões. Todos que eu estou mostrando aqui são os principais de mercado, tá? A gente ainda vai ter os FIAGROS, que são ligados aí na parte de agronegócio, tá? Você vai ter os FIAGROS, a gente está vendo aqui o KNCA11. O FIAGRO está com um dividend yield alto, 14,06, e não está com valor no preço da tabela FIP, está um pouco mais barato, tá? O agro que vem passando por uma certa dificuldade nesses últimos anos, então se você olhar aqui, ó, esse último ano, ó, ele teve umas quedas brabas e agora ele voltou a subir, sabe? Só que o agro no Brasil é o que sustenta o Brasil, né? Então, se o agro quebrar, o Brasil inteiro para, porque o agro é mais de 25% do PIB, então o agro é gigante aqui no Brasil, a gente produz tudo. E aí você tem como também ter uma participaçãozinha ali, como se fosse uma letra de crédito do agronegócio, tá? E aí você vai olhar também aqui como é que tá o crescimento aqui das cotas. Você vê que ele tá aqui, ó, com uma variação de 1,84%. No caso do FIAGRO, muitos não vão ter vacância, tá? Porque ele trata mais da parte de cadeia produtiva do agronegócio, tá bom? Aí descendo aqui você consegue fazer análise de quanto que está o rendimento, último rendimento de cota que você ganha R$1, e aqui embaixo o tamanho do valor de mercado desse fundo, 2,00 bilhões, aí é um fundo enorme também do agronegócio. E para fechar aqui a gente vai ter o BTHF11, que é do Banco Pactual, que é um FOV, que é aquele fundo que investe em fundo, onde vai ter uma gestão que vai estar investindo em outros fundos e vai estar te passando os rendimentos. Esse aqui é feita pelo Banco Pactual, tá? Como vocês estão vendo, aí, diferente do fundo de papel que você está comprando títulos, aqui você vai estar colocando o seu dinheiro num fundo que é gerenciado ali, que tem outros fundos imobiliários dentro e tem uma gestão que vai estar te pagando ali a sua parte de lucro nisso. Você vai ver aqui, ó, a cota bem baixa, nesse caso aqui, ó, 8,55, tá dando 10,85 de dividendo yield anual, tá? Tá um pouco, tá ali no limite que eu falei para vocês, gente, o limite é uma opção minha. Você pode se arriscar em comprar mais barato, eu coloquei ali 15 para baixo e 15 para cima, para você sempre estar numa margem, já que você está trabalhando com renda variável, de estar com uma certa segurança. Aqui ele ainda está dentro dos 15, ele está um pouco mais baixo. Se você pegar ali uma cota com valor um pouco mais baixo e ela estiver subindo, você pode ver que a variação está 14,02, está subindo. Então quer dizer, você pode comprar mais barato e aí depois ele valoriza e vai subir. Agora, o problema de comprar muito barato é que ela pode se afundar de vez e você perder ali. Então, ó, se você vê, ó, ele também, a maioria dos fundos, eles tiveram ali, ó, uma faixa onde eles estavam bem baixos e agora eles voltam a se valorizar. Pode ver que ele está subindo aqui, ó. Como é um fundo que investe em fundo, ele não tem vacância, porque vai ter uma gestão lá que aí ela sabe o que está acontecendo. Então, as informações que você vai ter no caso dos FOVs
é justamente só essas informações aqui e também o tamanho do fundo e a gestão do fundo. Normalmente os fundos maiores têm uma gestão melhor, claro, tem os seus casos, mas a maioria dos fundos muito grandes tende a ter uma gestão mais organizada. Aqui vocês estão vendo, ó, o valor de mercado 1,77 bilhões. Eu coloco para não ficar olhando fundos que eu acho que vai dar muito ruim, um mínimo que o fundo tem que ter de valor ali na casa dos 300 milhões, tá? E aí você vai analisar, sempre agora fazendo um resumão, você vai analisar o tamanho do valor do patrimônio do fundo, então eu boto ali pelo menos 300 milhões para cima, no mínimo, mas o ideal é que você sempre esteja olhando os fundos maiores, né? Aí você vai olhar também, no caso de tijolo, a vacância, você vai olhar quem está administrando o fundo, no caso de FOV, você vai olhar os dividend yield, tem muita gente que só olha o dividend yield. Aí o fundo está se afundando, o fundo não tem um valor patrimonial, do nada dá tudo errado e o cara estava ali olhando, quando não tiver mais nada para receber, a pessoa toma um susto. Então você tem que ver a variação, ver se o fundo está subindo, para você saber que o fundo está prosperando ali, para você poder entrar numa boa. Normalmente os maiores fundos trazem mais segurança, não que seja uma regra, porque a gente está falando de renda variável e aí tem um risco maior. Agora eu vou mostrar para vocês de forma prática como você vai fazer para comprar os seus FIIs pelo Nubank e pelo Banco Inter. Nesse vídeo eu vou mostrar esses dois, muita gente já utiliza, é mais fácil, simples, não tem taxa de corretagem. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando as características de cada corretora para você escolher se você quiser ir para uma corretora, mas aqui você também consegue comprar o seu FIIs. Então eu vou mostrar para vocês de forma prática agora. Você vai abrir aqui, a gente já está aqui na nossa tela do Nubank. Aqui você vai andar aqui, ó, pro lado esquerdo, até chegar aqui nas caixinhas e investir. Aí aqui você vai vir em investir, aí você vai vir aqui em explorar, e aqui você vai ver, ó, que já tem aqui CDB, LCI e LCA, você vai passar pro lado e você vai ver aqui, ó, fundos imobiliários. Aqui tem alguns fundos já dos maiores aqui embaixo, mas você pode pesquisar, por exemplo, MXRF11, que é um dos mais conhecidos aí, ó. Aí ele vai aparecer aqui, ó, MXFR11, o valor que tá ali, ó, vocês viram o valor ali, aqui você consegue olhar, ó, 9,69, ele tá sendo cotado agora, uma cota, tá? Tá tendo um aumentozinho aqui, ó, de 0,52%, e você pode clicar aqui em comprar. Aí, ó, precisamos conhecer um pouco sobre você. É bom mostrar na prática para vocês verem direitinho. Ele tem aqui uma opção, o que eu preciso fazer? Criar uma conta de investimento. Aí você vai clicar aqui em começar. Aí ele vai pedir para confirmar os seus dados. Quando você mandar avançar, ele vai confirmar todos os seus dados. Aí você vai preencher tudo direitinho. Vai botar o seu CEP, seu CPF, seu número de telefone, sua profissão. E no final, você vai vir aqui, ó. Vai aparecer essa mensagem, enquanto isso você já pode acessar os fundos de investimento, tá? Isso faz parte também do NuInvest, tá? Antes não tinha nem essa aba aqui para você fazer compra de FIIs diretamente por dentro do Nubank, você tinha já que ir direto no Invest. Agora tem essa opção aqui que você consegue comprar ações, consegue comprar CDBs, consegue comprar aqui fundos imobiliários. Depois desse passo, ele vai, mesmo se você tentar comprar, ele vai mandar você aguardar aqui o seu investimento. Quis fazer com vocês na prática, porque muita gente vai tentar fazer, vai bater de frente com esse cadastro, vai ficar meio perdido. Então, depois que ele fizer a análise dos seus dados, você vai poder vir aqui e só fazer a sua compra. Agora, mostrando para vocês, dentro do Banco Inter, que é um pouco mais simples, não tem toda essa burocracia, tu já tem a sua conta no Banco Inter, você vem aqui nessa parte de Invest, aqui você vai clicar em Investir, e aqui ele vai aparecer também, ó, várias opções de investimento. Aí você vai ver aqui do lado, ó, Ações e FIIs, que é fundos imobiliários. Você vai clicar aqui, ele vai aparecer, ó, vai demorar um pouquinho, vai aparecer algumas ações já, e você pode vir aqui e pesquisar também o que você quer, ó. Pode vir aqui e, por exemplo, MXRF11 tá aqui, ó. Clicando aqui você pode mandar comprar o seu fundo imobiliário, tá? Clicando aqui você vai clicar em comprar e depois que você comprar você também pode vender. A mesma coisa no Nubank. Então eu queria mostrar o passo a passo para vocês da onde você vai dentro desses dois aplicativos
para estar podendo garantir o seu fundo imobiliário. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreve aí, deixa aquele comentário, aquele like e até o próximo vídeo.